Olá, está começando o Ordem do Dia e hoje vamos falar de um problema que afeta a economia dos países, a pirataria. Comprei uma pelúcia da galinha pintadinha, eu paguei R$20 no camelô e na loja estava R$99 nos quebradinhos. Perigo no ar. As rádios piratas afetam as transmissões entre torres de controle e aeronaves. De fato, pode interferir sim no sistema de controle de espaço aéreo. A entrevista da semana é com o especialista no combate às falsificações, Dr. Edson Vismona. Precisamos ter cada vez mais consciência de que não é um crime isolado. É um crime que está conectado com outras práticas criminosas. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. O Brasil subiu ao pódio mundial da falsificação de produtos. Está em segundo lugar e só perde para os Estados Unidos. Um problema que afeta o Estado e o cidadão porque rouba empregos e prejudica a arrecadação de impostos. Acompanhe na reportagem sobre pirataria. O mercado negro funciona à luz do dia. Nas mãos de vendedores ambulantes, camisas, brinquedos, tênis, tudo pirata. São reproduções não autorizadas, cópias muitas vezes perfeitas. Um verdadeiro shopping a céu aberto, onde nunca falta cliente. Apesar da crise econômica, a rua 25 de março, no centro de São Paulo, está sempre lotada. Aqui é o bolso que manda. Eu comprei uma pelúcia da galinha pintadinha, eu paguei R$20 no camelô. E na loja estava R$99 nos quebradinhos. Então a diferença era absurda, né? Eu não estou indo nas óticas, porque se você vai nas óticas é R$400, R$600. Eu vim para 25 para pagar aqui, quanto que deu? A armação 70, mais a lente 60, com antirreflexo. Não saiu nem R$200 tudo. Olha o pendrive, 32 GB 10. E também tem o contrabando, o comércio e transporte ilegais de produtos. Eles entram pelos portos e pelas fronteiras. Chegam principalmente do Paraguai e da China. No Brasil, o leque de produtos falsificados e contrabandeados é enorme. Carteiras, bolsas, óculos, remédios, celulares, perfumes, videogames, cigarros, relógios, guitarras. Estas são amostras do que é apreendido pela Receita Federal. Em 2015, a apreensão total de mercadorias pela Receita chegou a quase R$2 bilhões. A pirataria também está na violação de direitos de propriedade intelectual ou industrial. É a pirataria online, como baixar filmes e músicas. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, alertou para o problema em 2012, quando 41% dos internautas brasileiros foram classificados como piratas. A consultoria TrueOptic coloca o Brasil em segundo lugar no ranking global de pirataria, atrás apenas dos Estados Unidos. Aqui, 1,6 bilhões de arquivos foram baixados ilegalmente. O software foi aproximado do direito autoral e então ele tem uma proteção muito parecida com a do direito autoral. Estas normas que são padronizadas por tratados internacionais, elas têm como objeto dois tipos de proteção. Uma é a proteção do autor e também a proteção dos direitos de copyright. Se você hoje é um pouco ingênuo falar que se protege com o direito autoral, principalmente o autor. Produtos piratas podem estragar rápido e causar danos à saúde. É quando o remédio falsificado vira veneno e até os bichinhos podem pagar com a vida. A pirataria corresponde a 15% do mercado de medicamentos veterinários no Brasil. O prejuízo causado é de R$600 milhões por ano, de acordo com um levantamento inédito da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais. Esse discurso de que estamos combatendo só o crime organizado ou que estamos combatendo só o desincentivo à pesquisa e desenvolvimento, não, a gente tem que fazer um discurso um pouco mais completo,
porque a população brasileira não é uma população ignorante. A população brasileira ela tem que ser tratada como uma população que tem que entender todos os aspectos e facetas deste tipo de combate. Quem compra um produto pirata não está cometendo um crime, mas de certa forma ajuda a alimentar o crime organizado. Com a pirataria, o Brasil deixa de criar empregos, de arrecadar impostos. Falando neles, o impostômetro, que fica aqui no centro de São Paulo, deu a ideia. Um piratômetro, uma iniciativa de combate à pirataria na internet. É só acessar a página cliqueoriginal.org. A iniciativa é do Fórum Nacional de Combate à Pirataria e à Ilegalidade. Na plataforma, as empresas podem solicitar a remoção de ofertas ilegais sobre suas marcas. A OAB São Paulo também promoveu um seminário sobre a importância da propriedade intelectual no Brasil. Acho que precisa, sim, de uma melhor conscientização da população e as campanhas educacionais são, sem dúvida nenhuma, o primeiro passo, mas também acho que a gente tem que ter uma mudança legislativa equiparando todas essas formas de proteção, que estabeleça o combate à pirataria como uma meta comum e que tenha para a cópia vil, para pirataria mesmo, um tipo de pena e para as demais formas de contrafação, outro tipo. Além de prejudicar a economia do país, a pirataria também ameaça a vida. É o caso de transmissões piratas que invadem a frequência dos aviões e podem prejudicar as orientações de voo. São casos fora da ordem. Música que faz sucesso nos CCAs da comunidade, né? Você ainda não participou, mas tem, você vai ver como é que é. O som que moradores da comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, ouvem, nem sempre chegou pelas ondas do rádio. Boa tarde, Rádio Heliópolis, começando mais um programa Jovens ao Conscientes. Na verdade, a rádio existe desde 1992, né? Então a gente começou com a rádio aqui no sistema de rádio corneta, que era alto-falantes espalhados pelas principais ruas da comunidade, né? Quando surgiu a Lei das Rádios Comunitárias em 1998, a comunidade se reorganizou para ter uma emissora de verdade, mas faltava a permissão da Agência Nacional de Telecomunicações. Então, a gente já tinha mandado toda a documentação para a Anatel, para o Ministério das Comunicações, né? Porque a gente nunca teve o intuito de trabalhar irregular, né? Então a ideia é a gente trabalhar direitinho. Mas é um processo muito longo, né? Um processo demorado, que a gente ficou aguardando por muitos e muitos anos, né? Até que a rádio foi fechada e a autorização não saiu para a gente, né? O fechamento foi em 2006 e durou um ano. O que você está achando do projeto? Qual a importância dele na sua vida? Então, ele é incrível. Quando voltou com outorga do Ministério das Comunicações e autorização da Anatel, a Rádio Heliópolis continuou prestando serviços à comunidade, como faz até hoje. Eu achei incrível, porque todo mundo olhava assim com olhar de curioso, sem preconceito algum. A rádio tem um papel assim fundamental e eu acho que Heliópolis aí se desenvolveu muito e a rádio teve um processo aí, teve um trabalho importantíssimo nesse processo de organização e de urbanização de Heliópolis, né? Mas nem todas percorrem o mesmo caminho, e é aí que mora o perigo. Rádios piratas usam frequências, chamadas de espectro radiofônico, que podem interferir em outros sinais de comunicação, como os da aviação. Qualquer interferência que atrapalhe tanto na radionavegação quanto na radiocomunicação, de fato, pode interferir sim no sistema de controle de espaço aéreo. Aqui no Centro de Aproximação São Paulo, que fica ao lado do aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, são registradas cerca de 30 ocorrências por mês. Não dá para saber se o problema é causado por rádios piratas, mas elas atuam na cidade. Em fevereiro deste ano, 15 emissoras clandestinas foram denunciadas por um grupo de comunicação. Todas operavam na faixa FM. Desenvolver atividade de telecomunicação clandestina é crime previsto numa lei de 1997, com pena de detenção e multa. No caso da aviação, quando ocorre uma interferência na comunicação, existem protocolos para os controladores de voo garantirem a segurança das operações. Mesmo assim, os passageiros podem ser prejudicados. Uma dessas medidas, por exemplo, é aumentar a separação lateral entre as aeronaves ou longitudinal. Uma outra medida, por exemplo, é você evitar que a aeronave sobrevoe um determinado espaço aéreo. Essa aeronave ela vai demorar um pouco mais para pousar ou um pouco mais para decolar em relação às outras aeronaves. Meu nome é Flávio e eu queria saber se eu for flagrado comprando um produto pirata ou falsificado, eu posso ir preso?
O objetivo não é punir aquele que adquire o produto falsificado, de acordo com a legislação. Todavia, a pessoa que adquire um produto falsificado, sabendo que ele tem uma origem ilícita e que deveria desconfiar em função das condições da venda ou do preço, pode eventualmente responder por um crime que é o crime de receptação culposa. E a pena pode ser de até 1 ano. Depois do intervalo, vamos mostrar como combater a pirataria baixando o preço do produto original. E você vai ver também uma entrevista com o Dr. Edson Vismona, um especialista no combate à falsificação no comércio. Para enfrentar a pirataria no setor de audiovisual, que é tão comum no Brasil, a direção de um filme de sucesso resolveu fazer cópias a preços populares. A iniciativa foi um sucesso. Um adolescente cego tenta mostrar para a mãe superprotetora que pode ser independente. Onde é que você tava, Léo? Tava por aí. Por aí? Você não pensou que talvez fosse bom você ligar pra sua mãe pra dizer que você não ia voltar pra casa? Relaxa. E enfrenta os desafios e descobertas da adolescência quando um novo amigo chega à escola. Aqui é o 211? É aqui sim. Como é que se chama? Gabriel. Premiado em festivais Sério? internacionais e escolhido para representar o Brasil na corrida pelo Oscar em 2015, hoje não quer voltar sozinho, atraiu 205 mil espectadores aos cinemas. Eu não quero que nada de mal aconteça com você. Não importa como você é. Parece. Um número expressivo para uma produção independente. Vambora, vai tá tarde já. Gabriel, eu não tô entendendo. Primeiro você me arrasta pra festa e agora você quer me arrastar pra fora dela? Responde, Gabriel! Por que você tá falando assim comigo, cara? Por que você tá tão nervoso? Porque sim, porque fica todo mundo querendo me controlar e ninguém... O filme já está disponível em um dos principais serviços de vídeo pela internet. Mas antes, teve que enfrentar um desafio bem conhecido: a pirataria. Para combater o problema, o produtor, roteirista e diretor Daniel Ribeiro inovou. Decidiu lançar uma versão pirata oficial do filme. A gente tinha um público muito grande espalhado pelo Brasil, que quando a gente lançasse o filme não ia para todas as salas de cinema. Ia ser um lançamento relativamente pequeno. Então a gente tinha essa noção de que ia ter um gargalo ali entre o público que queria ver o filme e os que iam conseguir assistir o filme nesse primeiro momento do cinema. A cópia não era exatamente pirata, mas tinha o principal atrativo de quem busca esse mercado: o preço baixo. O DVD, numa embalagem de papelão, sem extras nem encarte, foi vendido a R$10. Fazer uma coisa super barata, que não é para dar lucro, mas que é para chegar nesse público que não veria o filme de outra forma. Porque as pessoas vão ver o filme de algum jeito. Ou elas vão baixar o filme, ou elas vão comprar pirata. Além dos DVDs falsificados, a pirataria inclui também a transferência e reprodução de obras em redes digitais. O Brasil ocupa as primeiras posições no ranking mundial da pirataria via internet. Por lei, baixar um conteúdo para uso privado sem intenção de lucro não é crime. Apesar de reconhecer o tamanho do problema, o produtor tem outra visão. Você inibir a pirataria não vai levar mais gente para o cinema. A gente adoraria que isso não existisse, mas é isso. Tem um público que vai consumir desse jeito. E eu acho que tem muito a ver com a falta de acesso às coisas, né? Por isso que eu nem culpo ninguém. Eu não acho que é errado as pessoas comprarem no camelô. Porque ela está fazendo ali porque ela não tem outra opção. Isso para mim é meio claro, assim. O Brasil tem apenas um cinema para cada 100 mil habitantes, um dos menores índices, segundo o levantamento da Unesco, órgão das Nações Unidas para a Educação e Cultura. Valeu como experiência, valeu como o nosso objetivo original, que era de chegar nas pessoas. Muitas obras são pirateadas e não dão devido crédito ao autor. Porém, há também trabalhos que, com o passar dos anos, se tornam de domínio público, ou seja, livre de direitos autorais. Fique por dentro. O domínio público representa o fim dos direitos patrimoniais do autor sobre a obra intelectual. De acordo com a Lei 9.610, é preciso esperar 70 anos após a morte do autor para poder reproduzir sua obra livremente. A lei ainda prevê que obras de autores falecidos que não tenham deixado sucessores e de autores desconhecidos são consideradas livres de direito autoral, ou seja, a cópia delas não configura pirataria. No ano passado, por exemplo, o clássico Pequeno Príncipe entrou para o domínio público. São quase 60 edições diferentes da obra no Brasil.
No início deste ano, autores como Mário de Andrade e Anne Frank também tiveram suas obras livres de direitos autorais. O famoso e polêmico livro Mein Kampf, de Adolf Hitler, foi outra obra com direitos de uso liberados. Porém, ainda há muitos países, incluindo o Brasil, que proíbem a veiculação da autobiografia do líder nazista. Os caminhos da pirataria no Brasil. Vamos ouvir as explicações de um especialista no combate a esse tipo de crime. É a reportagem da semana. Nosso entrevistado de hoje é advogado e presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, Dr. Edson Vismona. Doutor, para a gente começar essa nossa conversa, gostaria que o senhor explicasse a diferença entre produtos piratas, falsificados e contrabandeados. E também um produto só pode se enquadrar nessas três categorias? Na verdade, sim. Nós temos os produtos piratas, aqueles que afetam a propriedade intelectual, os direitos de propriedade intelectual. O falsificado é o produto não original. O contrafeito é o produto não original e que utiliza a marca de uma outra empresa, sem autorização. Todos esses produtos podem entrar no Brasil pelo contrabando, ou seja, sonegando impostos. Doutor, há vários tipos de produtos: roupas, acessórios, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, cigarros, remédios. Como esses produtos chegam ao Brasil? É uma logística sofisticada, profissional. Isso demonstra que o problema não é o camelô, né? Aquele rapaz, aquela pessoa que está vendendo, trabalhando nas ruas. Existe por trás dele uma estrutura criminosa organizada, verdadeiras organizações criminosas. Precisamos ter cada vez mais consciência de que não é um crime isolado, é um crime que está conectado com outras práticas criminosas, movimenta bilhões e se atrela ao tráfico de drogas, de armas, ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, à pornografia, à pedofilia, ou seja, são práticas ilegais cometidas e estão interligadas. O aumento do consumo pela internet, compra e venda de produtos, também contribuiu para o aumento e a disseminação desse mercado ilegal? Nós temos percebido isso. A oferta de todo tipo de produto pela internet, especialmente por sites chineses. E esses produtos vêm da China pelos correios. Então nós temos procurado intensificar a ação da Receita Federal nos correios para coibir a entrada desses produtos no Brasil, porque são produtos proibidos, inclusive, de serem importados. O caso de medicamentos. O Brasil perdeu em 2015 100 bilhões de reais por causa da pirataria. É evidente que há uma falha no combate. O que precisa ser feito? Um número que nos deixa todos muito preocupados. Nós estamos aumentando ainda mais a participação do mercado ilegal, que é muito favorecido pelo aumento de impostos. No meio da crise profunda que nós estamos vivendo, os governos estão aumentando os impostos, impactando ainda mais a cadeia produtiva formal. Paralelamente, numa tormenta perfeita, os governos também estão cortando diárias das polícias, da Receita Federal, e com isso você diminui as operações. O que precisa ser feito aqui no Brasil? As leis precisam ser mais duras? Nós temos projetos de lei com relação à facilidade, à facilitação para a destruição de produtos apreendidos, porque são milhões de produtos que ficam nos estoques da Receita, das polícias, então nós vamos facilitar isso. É um entrelaçamento de iniciativas que nós precisamos cada vez mais fortalecer. A lei é importante, mas aplicá-la é fundamental. Meu nome é Giovana e eu comprei um produto e ele chegou em casa e eu descobri que era falso. Eu queria saber onde eu posso fazer uma denúncia. Você pode fazer uma denúncia, existem hoje vários sites de defesa dos direitos do consumidor na própria internet. Então você pode fazer uma denúncia nesses sites, mas a recomendação é que se faça também uma denúncia, registre uma ocorrência numa delegacia de polícia. A maioria dos estados possui delegacias especializadas de combate à pirataria. Onde não houver esse tipo de delegacia, ele vai encontrar uma delegacia especializada na defesa dos direitos dos consumidores. Mais um rápido intervalo. Na volta, vamos falar da briga entre os gigantes da era digital que trocaram acusações de pirataria. Aguarde só um instante. Combate à pirataria é o nosso tema de hoje. E quem vai falar agora é o presidente da OAB Seção São Paulo, Marcos da Costa.
A verdadeira indústria de produtos piratas existente no Brasil causa grande prejuízo para o país como um todo. À primeira vista, quem sofre as duras consequências são as empresas, atingidas por uma concorrência desleal que prejudica o seu faturamento e o investimento em criação e inovação. Afinal, as companhias estão sujeitas às normas técnicas e à legislação pertinente, como o Código de Defesa do Consumidor. Quando não cumpridas, sofrem penalidades, mas o cidadão também perde. Compra produtos sem qualidade, embora mais baratos, e sem qualquer garantia ou proteção observada. Ao plagiar produtos, os que se dedicam à pirataria desrespeitam direitos de propriedade intelectual das empresas e, acima de tudo, desrespeito à cidadania. Por isso mesmo, as sanções estão previstas no Código Penal. Lucrar com a falta de pagamento de impostos, como pretende a pirataria, é uma forma de corrupção. Não só porque joga para as costas das empresas e dos trabalhadores formais a parte da carga tributária com a qual deveria participar, como incentiva a cultura do ganho rápido, em desrespeito aos princípios e valores de uma sociedade ética. Por isso, aqui na OAB de São Paulo, nós, através da nossa comissão, trabalhamos para difundir a noção de que a pirataria não compensa. Eu sou Maria Fernanda e gostaria de saber se uma loja não me fornece nota fiscal. Isso indica que ela vende produtos ilegais? É obrigação do vendedor fornecer nota fiscal. Se ele não fornece nota fiscal, ele pode inclusive estar praticando outro crime, que é o crime de sonegação fiscal. Não fornecer nota fiscal não necessariamente significa que o produto é falsificado, mas sem sombra de dúvida é um dos indícios. Ele deve analisar também se o preço praticado por aquele vendedor está dentro da média de mercado e sempre desconfiar de propostas milagrosas. Os gigantes do mundo digital, a Apple de Steve Jobs e a Microsoft de Bill Gates, trocaram experiências lá no início das duas empresas. E também trocaram acusações de pirataria. Veja na nossa dica do Espaço 10. Não quero que vocês pensem nisso apenas como um filme. Um processo de conversão de elétrons e impulsos magnéticos em formas, figuras e sons. Não. Vejam bem. Estamos aqui para fazer alguma diferença no universo. Piratas da Informática é uma verdadeira viagem no tempo. Uma época em que um mouse assustava mais do que um rato de verdade. Vocês querem que a Xerox considere algo chamado mouse. E o computador pessoal era algo enorme e completamente novo. Olha só, o que vocês estão vendo é o primeiro computador pessoal que desejarão comprar. Neste período, Bill Gates e Steve Jobs eram dois jovens talentosos. Steve Jobs, eu sou o Bill Gates. Ah, oi, como vai? Presidente da Microsoft. Microsoft, fizemos algumas coisas. Vem cá, a gente não tinha uma caixa cheia. Ah, tá, tudo bem. Eles tinham tecnologia na veia, mas nada de dinheiro. A gente vendeu 50. Steve Jobs e os amigos trabalhavam na garagem de casa e criaram produtos como o Macintosh. Então nos chamamos de Apple e começamos a fazer alguns daqueles pequenos computadores, de qualquer jeito. Eu, Steve e seus amigos Elizabeth e Dan. Todos nós suando na garagem dos pais do Steve. E nem sabíamos se esse tipo de coisa ia dar tão certo assim. Bill Gates queria competir e inventou o Windows. Isto é extraordinário, mas não apenas extraordinário, é histórico. Deveria ser ensinado nos livros de história. Um quadro a ser pendurado em alguma galeria, porque este foi um instante da criação de uma das maiores fortunas da história do mundo. Essa disputa fez os dois se tornarem rivais. Está na hora de batizarmos o nosso pequeno Macintosh. O filme mostra que a maioria das inovações era fruto do aperfeiçoamento de algo que já existia, ou de cópias mesmo. Bons artistas copiam. Grandes artistas roubam. E sugere que Bill Gates copiou tecnologia da Apple de Steve Jobs para desenvolver o Windows. O que é tudo isso que eu fico ouvindo sobre vocês estarem desenvolvendo esse... Como é que chamam isso? Windows? Sem pintar os dois gênios de heróis, o filme Piratas da Informática mostra que ambos foram desleais. Não estou fazendo nada. Contra você, Steve. Não me diga essas neiras! E souberam se aproveitar de outras empresas. A história real parece que agradou.
Você está pirateando o software do nosso protótipo do Mac! O drama feito para a televisão em 1999 ganhou 5 indicações ao Emmy. Você pegou nossas coisas. Deu uma mexida e disse que era seu. Sempre insulta os seus convidados assim. E não se engane. Somos todos uma grande e única família. Esperamos que tenham gostado de mais essa edição do Ordem do Dia. Nos despedimos agora, marcando um novo encontro para a semana que vem. OAB de São Paulo e TV Cultura juntos no Ordem do Dia. Tchau e uma boa semana.